Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um debate teológico ele é fundamental, E bem antigo, né? explosivo. Exato. A pergunta parece simples, mas muda tudo. O determinismo é uma doutrina bíblica? Tipo, Deus realmente controla tudo, cada pensamento, cada ato? Essa é a questão. E para guiar a gente nessa conversa, a gente tem um artigo bem denso do Clay Jones, O Determinismo é Bíblico. Certo. E a ideia dele é basicamente colocar as duas grandes visões lado a lado, o determinismo divino e o que ele chama de livre-arbítrio libertário. Entendi. Então, nossa missão aqui hoje é desempacotar isso tudo, o que esses termos significam, quais são as consequências, né? E, claro, para que lado a Bíblia pende segundo o autor. Exatamente. Então vamos lá. Para começar, definindo os termos. O que é exatamente esse tal de determinismo divino? Em todo o universo. Cada evento. Sim, de uma forma tão detalhada que nada, absolutamente nada, poderia ter acontecido de outro jeito. Cada pensamento, cada ação, tudo. O artigo usa umas imagens bem fortes para ilustrar isso, né? Tem uma citação do Augustus Toplady, que é Assim, a da poeira. essa mesma, que diz que nenhuma poeira voa numa estrada sem que Deus a levante, guie e deposite no lugar exato que ele designou. É um controle no nível da partícula, sabe? É grandioso e um pouco assustador, para ser sincero. Totalmente. E não para no mundo físico. O texto cita um teólogo mais recente, o John Frame, Uhum. que diz, com todas as letras, Deus controla todas as coisas, decisões humanas livres e até mesmo os pecados humanos. Uau! E a implicação disso é o centro de tudo. Se isso for verdade, ninguém nunca poderia ter agido de forma diferente. A nossa escolha seria... Uma ilusão. Exato. Uma ilusão de escolha porque já estava tudo pré-determinado. Certo. Essa visão é bem totalitária, digamos. Mas qual é a alternativa que o texto propõe? O que é o livre-arbítrio libertário? Então, o livre-arbítrio libertário ou incompatibilista parte do princípio oposto. Ele diz que, para uma escolha ser livre de verdade, Sim. a pessoa precisa ter a capacidade real de fazer diferente. A liberdade, por definição, não é compatível com a ideia de que Deus determina cada pensamento. Mas peraí, isso não cria outro problema? Tipo, se Deus não determina tudo, ele ainda está no controle? Muita gente ouve livre-arbítrio e já pensa num caos, né? Pois é, e esse é o grande mal entendido que o Clay Jones faz questão de corrigir no artigo. Ele é bem enfático nisso. Ah, é? Sim, ser libertário não é acreditar que Deus não determina nada. Pelo contrário, Certo. o texto diz que todos os libertários acreditam que Deus determina muitas coisas. A criação, as leis da natureza, a morte de Jesus, a escolha dos apóstolos. A lista é gigante. Entendi. Então a briga não é se ele determina, mas o quanto. Exatamente. O ponto de discórdia é o absolutamente tudo. A pergunta é, ele determina cada pecado e cada desejo mau? É aí que as duas visões se chocam. Certo. Agora os termos estão mais claros. Vamos então para os problemas que o autor aponta no determinismo. O primeiro que me parece mais óbvio é a responsabilidade. Sim, esse é o grande nó. O artigo joga a pergunta na mesa. Se Deus determina cada pecado que alguém comete, como é que ele pode, de forma justa, culpar essa pessoa? Pois é. Se a pessoa não tinha a menor chance de fazer diferente, em que sentido ela é moralmente responsável por aquilo? Isso coloca a justiça de Deus numa posição bem complicada. Vira um tipo de teatro cósmico, né? Deus escreve o roteiro do pecado, força o ator a seguir e depois condena o ator pela performance. Essa é a crítica. E a resposta determinista geralmente apela para a soberania de Deus, que estaria acima do nosso entendimento de justiça. Um mistério. Exato. Mas o autor não se satisfaz com isso e vai para um argumento ainda mais filosófico. Que é a parte que o determinismo mina a própria razão, né? Isso. O texto cita o filósofo William Lane Craig com um argumento que dá um nó na cabeça. Manda. É assim: se você acredita no determinismo,
Você tem que acreditar que você foi determinado por Deus a acreditar nisso. Certo. Você não chegou a essa conclusão por uma análise racional, pesando os argumentos. Sua própria crença é só mais um evento que Deus programou na sua mente. Nossa. Peraí, isso é vertiginoso. Se a gente levar a sério essa nossa conversa agora, já estaria pré-determinada. Exato. A nossa conclusão, qualquer que seja, não seria realmente nossa. Então, como a gente pode confiar na nossa própria mente a partir daí? É exatamente esse o ponto do Craig. Ele chama isso de vertigem intelectual. Se cada pensamento seu é só o resultado de um programa divino, como você sabe se algum deles é verdadeiro? A própria afirmação, o determinismo é verdadeiro, se autodestrói. Porque ela não seria fruto de um processo racional livre. É um beco sem saída. É um argumento forte. Mas o autor parece guardar o golpe mais pesado para o final. A implicação de que, se o determinismo for verdade, Deus é o autor do mal. Sim, e aqui o artigo não alivia. A lógica é direta e brutal. Se Deus determina cada ato, ele determinou cada genocídio, cada abuso, cada maldade. Para deixar isso claro, o autor usa um exemplo chocante de um homem que tortura e mata uma criança. Pesado. E ele diz que, sobre o determinismo, Deus teria que ter sido o agente por trás de cada segundo daquele horror, desde o desejo no coração do homem até o ato final. Peraí, isso é uma conclusão muito forte. A implicação é que não existe ato tão horrível que não tenha sido, no fim, roteirizado por Deus. É isso mesmo. É a conclusão lógica inevitável. E o artigo mostra que até grandes teólogos deterministas como R.C. Sproul e J.I. Packer admitem essa dificuldade. E como eles lidam com isso? Eles recorrem ao mistério ou a uma antinomia, que é tipo uma contradição aparente que a gente tem que aceitar pela fé. Então eles dizem as duas coisas são verdadeiras, mesmo que a gente não entenda como. Deus determina tudo, e Deus não é o autor do mal. Mas o artigo contrapõe isso com outro teólogo, Gordon H. Clark, que teria sido mais consistente. Consistente, como? Segundo o texto, ele aceitou a conclusão. Disse que sim, Deus é a causa do pecado. Se um homem bebe e mata a família, foi da vontade de Deus que ele fizesse isso. Nossa, é uma honestidade brutal com a lógica da coisa, mas é moralmente muito difícil de aceitar. Exato, e é por isso que a maioria não vai tão longe. Certo. Diante de tudo isso, o que o autor diz que as escrituras ensinam? Afinal, a pergunta do artigo é essa. Aí é que está o foco dele. A tese central do Jones é que a Bíblia, lida de forma direta, não ensina o determinismo. E ele usa textos para provar isso. Sim. O primeiro é 1 Coríntios 10:13, um versículo bem famoso. Qual é? Deus é fiel. Ele não permitirá que sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. A via de escape. Certo. Mas um determinista não diria que Deus também determina quem vai ver e pegar essa via de escape? Sim, essa é a contra-argumentação. Mas para o autor isso esvazia o sentido da promessa, sabe? Uma via de escape que você foi pré-determinado a não usar parece quase uma piada cruel. A linguagem sugere uma oportunidade real, uma escolha que poderia ter sido feita. Entendi. Mas aí vem aquela crítica, né? Não dá para construir uma doutrina inteira com um versículo só. Pois é, e ele antecipa isso. O artigo conta que um aluno fez essa mesma pergunta a ele. E qual foi a resposta? Ele citou na hora Romanos 6, versículos 12 a 14, onde Paulo diz: "Não permitam que o pecado reine. Não apresentem os membros do seu corpo ao pecado." São ordens, comandos. Exato. E esses comandos pressupõem a capacidade de obedecer. É como dizer, não ponha a mão no fogo. O aviso só faz sentido se a criança tiver a capacidade real de não colocar a mão lá. Faz sentido. Se o movimento dela já estivesse programado, o aviso seria inútil. Precisamente. Toda a linguagem bíblica de luta, resistência e escolha só faz sentido se a escolha for real. Certo. Entendi a defesa da visão libertária. Mas e o outro lado? Os deterministas também têm seus versículos preferidos, imagino.
Com certeza. E o texto organiza esses versículos em duas categorias para responder a eles. Ok. A primeira são os que mostram Deus determinando eventos específicos, como a morte de Jesus em Atos 2:23. E a resposta libertária para isso? Que os libertários concordam. Claro que Deus determinou a crucificação, mas pegar esse evento único para dizer que ele determina tudo, até o que você almoçou hoje, é um salto lógico que o texto não sustenta. É usar uma exceção para criar uma regra universal. Exato, é um erro lógico. E a segunda categoria de versículos, aqueles que parecem mais abrangentes. Essa é a principal. O campo de batalha é Efésios 1:11, que diz que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Todas as coisas. Parece bem claro, né? Parece, mas o autor argumenta que a chave está no que todas as coisas significa. Pode ser todas as coisas sem exceção ou todas as coisas sem distinção. Qual a diferença na prática? Ele usa uma analogia ótima. Um rei pode dizer: eu controlo todas as coisas no meu reino. Ele quer dizer a economia, o exército, a justiça, todas as áreas. Certo. Ele não quer dizer que controla quantas vezes cada pessoa pisca. Existe um contexto de soberania sobre as esferas, não de microgerenciamento de cada detalhe. Entendi a analogia. E ele diz que é assim que a gente deveria ler Efésios. Isso. E que essa leitura se encaixa melhor com o resto da Bíblia, sem criar contradições com os versículos que falam de escolha. O mesmo vale para Provérbios, que são princípios gerais, não leis absolutas. O artigo também fala de uma coisa mais psicológica, né? O apelo emocional que o determinismo pode ter. Sim, e isso é fascinante. O texto sugere que ele pode funcionar como um grande equalizador. Se tudo é determinado, o seu sucesso ou fracasso não é, no fim das contas, culpa sua. É obra de Deus. Tira um peso das costas. O sucesso não infla o ego, o fracasso não destrói a autoestima. Exatamente. E o mesmo vale para o pecado. Se você foi determinado a fazer algo errado, eu não poderia ter feito outra coisa. A culpa diminui. E isso entra em conflito com o chamado constante ao arrependimento, que pressupõe responsabilidade pessoal. É irônico, porque o argumento principal a favor do determinismo é que ele glorifica a Deus ao máximo. Mas o autor do artigo parece virar essa ideia de ponta cabeça. Totalmente. Para Quay Jones, o determinismo, no fim, diminui e até difama a Deus. O artigo termina com uma citação muito forte do William Lane Craig. O que ele diz? Ele descreve a realidade sob o determinismo como uma farsa, uma charada. Nessa visão, Deus é o único ator num palco, movendo soldadinhos de brinquedo, Nossa, forçando-os a pecar e depois fingindo que eles são livres e os punindo por fazerem o que ele mesmo programou. Para o autor, essa imagem é profundamente insultante para Deus. mexe com a justiça, a responsabilidade e a própria imagem que se tem de Deus. Perfeito. O autor constrói um caso forte para a visão libertária, dizendo que um relacionamento genuíno com Deus e a integridade moral do universo dependem dessa capacidade de escolher. Isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Com certeza. O artigo foca na liberdade em relação ao pecado. Mas a gente pode levar isso para um nível mais alto e perguntar: o que significa ser verdadeiramente soberano? A verdadeira soberania se mostra no controle meticuloso, onde nada sai do roteiro, ou ela se revela na coragem de criar seres com liberdade genuína, capazes de amar de verdade, mesmo que isso signifique arcar com todos os riscos que essa liberdade traz. É um ponto para se pensar mesmo.